Bendito Pai Celestial, que privilégio temos de crer em Tua Palavra, Senhor. Esta fé que não é nossa, mas é um dom gratuito do Senhor, que colocou em nossos corações para crer em Tua Palavra e descansar sobre ela, Pai. E nesta manhã estamos aqui Te adorando, dizendo através do nosso cantar que nunca houve noite, problemas que impedisse o raiar do sol, que o Senhor sempre sai, ó Deus, vencendo em favor de Teus filhos, em favor da Tua igreja, e nunca tem falhado, Senhor, e nunca falhará. Nós somos gratos, ó Deus, por ser Teus filhos e por poder viver, ó Deus, essa fé tão tranquila, tão descansada, Pai, no Senhor e nas Suas benditas promessas. Venha, ó Deus, nesta manhã, agora depois de termos Te adorado, receba o nosso louvor, aperfeiçoa, Pai, para que chegue perante Ti de uma maneira perfeita. E agora, ó Deus, quanto ao pão que é o alimento para a nossa alma, nós necessitamos do Teu Espírito, Pai, para vivificar a palavra e para falar conosco nesta manhã. Assim nós nos colocamos perante Ti para esse serviço, crendo que o Senhor nos abençoará. E desde já Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará por nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos. Amém? Você está feliz, contente em estar na casa de Deus? Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos aqui com nossos corações alegres, felizes, porque Deus proporcionou a nós que em mais uma manhã a misericórdia dele se renovou para conosco e aqui tem nos trazido para nos alimentar do pão da vida, né? Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, que procede da boca de Deus. Amém? E nós estamos aqui com esse objetivo de nos alimentar desta palavra que sai da boca de Deus. Amém? Assim que Deus abençoe todos os irmãos, aos visitantes já foram apresentados, todos são bem-vindos, e também aos irmãos que pela internet participam conosco. O nosso Deus abençoe a todos vocês. Amém? Vamos aproveitar que estamos em pé, vamos ler as Escrituras em Mateus, capítulo 24, versículo 22 até o versículo 27. São Mateus, capítulo 24, versículo 22 ao 27. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas há uma palavra gloriosa aqui, né? Se possível fora, não é possível eu e você, os escolhidos de Deus, serem enganados. Amém? Eis que eu vou-lo tenho dito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também
a vinda do Filho do Homem. Precioso Deus, mais uma vez, nos achegamos a Ti, temos lido a Tua palavra e rogamos agora que o Senhor, o autor dela, vivifique ela em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, nos dê facilidade de expressão e facilidade de compreensão também, Pai, para que possamos ser abençoados por Ti nesta manhã. Para a Tua glória pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu estava atendendo alguns cultos no interior e me veio uma inspiração enquanto eu estava ali no roteiro. Eu tomei uma caneta e fiz algumas anotações. Eu quero compartilhar com vocês sobre isso que veio em meu coração. Eu creio que Deus estará falando conosco, amém? E o título que eu dou à nossa meditação é Como identificar o falso. Como identificar o falso. Nós lemos aqui as Escrituras mostrando que haveria falsos ensinos e eles tentariam deslocar as pessoas de um lado para o outro. Mas Jesus advertiu e disse, não vão atrás disso. Não vão. Ele disse, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Eis que eu vou-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que está lá no deserto, não saiais, ou eis que está no interior da casa, não acrediteis. Agora, como pode alguém não parar para dar atenção a tais afirmações, que sempre vêm embasado com muita convicção daqueles que trazem? A única coisa que faz com que você possa agir como Jesus disse aqui, é quando você tem tua fé estabelecida em um alicerce firme. Você sabe naquilo que você crê. Quando Jesus falou sobre João Batista, ele disse, o que vocês foram ver lá no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Não, ali não tinha uma cana agitada pelo vento. Ali havia um homem que sabia realmente o que estava fazendo, sabia para o que é que ele veio e qual era o objetivo da vida dele, do ministério dele. Claro que muitas vozes vieram sobre João, muitas pressões, mas ele não se moveu, porque ele estava edificado realmente sobre a rocha. Nós falávamos ali no campo sobre a passagem que Jesus fala em Mateus capítulo 7, né? Onde ele diz que o que ouve a palavra e põe em prática é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, ele é semelhante ao homem insensato, que construiu também uma casa, mas construiu sobre areia. E quando a tempestade veio, a pressão veio, uma casa ruiu e a outra permaneceu. E aí, quem sabe o dono da casa que ruiu, ele trouxe uma desculpa perante seus amigos sobre a tempestade. Não, a casa era boa, a casa era linda, mas a tempestade foi muito forte. Mas aquilo não podia subsistir, aquele tipo de argumento, porque a casa vizinha sofreu a mesma pressão e não caiu. Então o problema não foi a tempestade, o problema foi a falta de alicerce. Nós não devemos colocar culpa nos problemas. Jesus disse, no mundo
tereis aflições. Ele nunca escondeu de nós que nós passaríamos por problemas, por dificuldades, mas ele disse, tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Ao dizer eu venci o mundo, ele estava dizendo o quê? Confia em mim. Amém? Então é necessário a nossa fé estar alicerçada, e você sabe que a natureza de uma ovelha é uma natureza calma. Ela não bebe água em lugares agitados. Pode ver que o Salmo diz, guia-me mansamente a águas tranquilas. Não há águas turbulentas. Você nunca vai ver uma ovelha trepando, pulando e fazendo estardalhaço. Você pode ver cabritos agindo assim. Mas a ovelha sempre está serena, tranquila, quieta, porque essa é a natureza dela. E ela descansa não em si mesma, ela descansa no pastor, que está ali para cuidá-la, para protegê-la. Assim é o povo de Deus, nós descansamos. Nós somos ensinados a ficar atrás do ministério. E agradecemos a Deus pelo ministério que Ele tem nos dado, que por longos anos que tem se passado, não tem se mudado nem um pouquinho, mas mantém aquela retidão pela palavra, como João Batista, né? Jesus disse, não é como uma cana agitada pelo vento. É difícil, irmão, você quando está viajando, já aconteceu por certo com você, de você estar indo e não ter certeza do caminho. Será que é esse o caminho? E muito pior ainda quando o combustível está pouco. E aí você anda e pensa, já fiz mais tantos quilômetros, será que me aproximei do meu destino ou me ausentei do meu destino? Entende? Aquilo vai criando uma certa sensação ruim na pessoa, até que você para e realmente se certifica, e aí quando você sabe que está no caminho certo, tudo muda. A atmosfera muda, os sentimentos, os batimentos do coração mudam. Então é bom viajar, irmão, tranquilo. Por isso Deus, em Efésios capítulo 4, Ele diz que Ele deu uns para apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, doutores, mestres. Para quê? Querendo assim o aperfeiçoamento da sua igreja. Deus quer ver sua igreja caminhando realmente com tranquilidade. Amém? Mas Ele não nos escondeu. Como nós ouvimos aqui outro dia o irmão Gede, né, pregando para nós, que Deus não escondeu de Israel que havia gigantes na terra. Ele disse, Deus não escondeu de nós também, irmãos, que haveriam problemas, perseguições, aflições, todo tipo de espíritos, Ele deixou tudo aqui. Mas Ele deixou também uma promessa, eu estarei com vocês. Fique tranquilo. Pedro diz assim, lançai, segundo Pedro, né, capítulo 5, versículo 7, versículos 6 e 7 diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ele não nos deu promessa de resolver parte das nossas preocupações, mas toda a vossa ansiedade, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Precisa algo mais para descansarmos do que saber que temos um Deus que cuida de nós, que zela por nós. Amém? Então, voltando ao nosso assunto, Ele nos enviou, prometeu estar conosco, falou dos problemas que haveriam, entre eles na questão da fé, falsos doutores, falsos mestres, falsos profetas, pessoas tentando seduzir, vem para cá, vai para lá, olha aqui, olha ali. Mas Ele disse, não façam isso, fiquem quietos.
Não se preocupem, não sejam como uma cana agitada, não seja, Paulo diz, como meninos inconstantes, levado por todo vento de doutrina, disse Paulo. Você sabe que um menino inconstante, aquele menino que a mãe chama ele e diz: meu filho, você vai lá em tal lugar assim, você leva tal recado e me traga tal coisa, e volta para casa antes do escurecer. A criança sai com o objetivo de fazer o que a mãe disse, mas ele é um menino inconstante. Ele não tem personalidade ainda própria, formada. Por isso ele sai dali, ele não sai pensando assim: eu não vou fazer o que a minha mãe pediu. Ele sai para cumprir aquele propósito. Mas ali no caminho ele encontra um colega, logo na praça encontra um amiguinho, e já convida para ir para o campinho de futebol, e começa ali e esquece do seu objetivo. Isso é um menino inconstante. Agora, uma pessoa constante, ela diz: olha, agora eu não tenho tempo para isso. Eu tenho um objetivo. Mas não existe um argumento que vai parar você no propósito que você sabe pelo qual você está fazendo. Então Paulo disse: não sejais como meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina. Então, eu vou falar isso, irmãos, porque isso veio em meu coração mesmo. Eu peguei a caneta assim, anotei algumas coisas que vieram rapidamente, e eu sempre vejo que Deus está por trás disso, quando vem aquele sentimento. Amém? Então, veja que ele disse que haveria falsos, haveria problemas, e o tema é como identificar o falso. Porque nós temos que ter o discernimento para não ser levado, então, como meninos inconstantes. E você sabe que nós lemos aqui que o espírito do erro nos últimos dias, ele seria tão parecido com a verdade, tão parecido, que, se possível, enganaria o próprio eleito. Muito parecido. Só não engana o eleito porque o eleito tem o DNA de Deus, tem a vida de Deus, e Deus não pode ser enganado. Mas não pense você que com a tua esperteza, com a tua sabedoria, você vai driblar esses espíritos. Por isso nós não paramos para ouvir ou para colocar a mão em que, seja lá o que for. Nós sabemos que nós somos pó. O único que é todo-poderoso é Deus, e Ele jamais nos conduzirá a ficar, vamos dizer assim, beliscando aqui, beliscando ali, coisas assim. Ele disse bem claramente aqui, não vá atrás. Se dizer que está lá no campo, lá no deserto, ou no interior da casa, não vá atrás, fique tranquilo, você sabe o que você crê, amém? Então, o falso, ele é muito parecido. Ele é quase igual ao verdadeiro. Uma coisa que não é falsa, ela é totalmente diferente. Mas existe, irmãos, você sabe que hoje existem empresas que são especializadas em falsificar produtos. E eles fazem tão parecido que o próprio autor, vamos dizer, inventor daquela marca, ele pega a marca dele, pega a cópia, e ele tem dificuldade de diferenciar. Porque eles conseguem realmente ir muito próximo, mas nunca consegue ser igual. Porque igual é só aquele que é o real. O diabo pode fazer a coisa parecidíssima, mas nunca fará ela igual. Porque igual só que é perfeito, e perfeito só Deus. Amém? Então, um objeto falso, ele é muito próximo do verdadeiro. Eu já vi notícia dessas mulheres famosas, que usam joias que valem milhões. É absurdo. E delas
aparecer em seus palcos com aquela joia, todo mundo sabe, olha, o valor é tanto. E quando no fundo ela estava usando uma réplica. E a verdadeira estava guardado lá dentro de um cofre. Mas era tão idêntico que, como ela queria mesmo para se aparecer, para sua vaidade, não precisava usar a real. A real ela guardava, porque o produto era diferente. O produto era de valor. Vocês entendem? Então o falso é muito parecido. Mas quando vai para o teste, ele não passa. Se o ladrão assaltava ela e roubava, sairia maravilhado. Consegui uma joia de $1 milhão. Na hora que ele fosse vender, seria testado, dizia, se não passa de uma bijuteria. Não vale nada. Mas é igual, mas não tem os mesmos princípios. Então, o falso, ele pode enganar aqueles que não têm consciência, não têm realmente um alicerce. Pode enganar qualquer um aí, vendedor de rua, mas não vai enganar um profissional que estudou e que sabe do que se trata a coisa real. Não é verdade? Então, existem pessoas, irmãos, que usam, como eu disse, o falso e enganam as pessoas. Agora, uma coisa eu quero dizer, irmãos, o tema é como identificar o falso. Sempre o falso, sempre lutou contra o verdadeiro. Você vai ver desde o Gênesis até o Apocalipse. Isso já é uma das identificações do falso. É ele estar sempre lutando para desfazer, desmerecer, descredenciar o verdadeiro. Agora, por que o falso ele tem essa disputa? Está realizada sempre essa disputa. É pelo fato de que o verdadeiro não tem o porquê se esforçar para provar a sua veracidade. Então, o verdadeiro, ele está tranquilo, naquilo que é verdadeiro, ele está. Por isso, uma das identificações do falso é sempre tentar denegrir, é sempre tentar atacar. Não é uma identificação do verdadeiro, irmãos, esse ataque. Por quê? Porque ele sabe no que ele está posicionado e naquilo ele descansa. Amém? Então não esqueça, estamos falando sobre como identificar o falso. Uma das identificações é que o falso sempre estará lutando, tentando descredenciar, desmoralizar, atirar. E o verdadeiro não. Por quê? Porque o verdadeiro está na verdade. Ele não tem o porquê provar a verdade. Veja em 1 João capítulo 5, versículo 19 e 20, somente ouçam o que diz a Bíblia. Sabemos que somos de Deus. Sabemos ou não sabemos? Amém? Você sabe que é de Deus? É como diz o pastor Febrônio aqui. Que tipo de fé é aquela que precisa alguém chegar e dizer, olha, Deus me revelou que você é um filho de Deus. Ou daqui a pouco, olha, sabe, eu fui revelado que você não é um predestinado, já murcha. Não, se você sabe que não precisa alguém te dizer você é. Ou se alguém vem e diz você não é, tanto faz para você. Amém? Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Sabemos, então, que estamos naquilo que é verdadeiro e no verdadeiro estamos. Amém? Então, uma falsa doutrina, um falso, ele sempre surge com base na verdade. Porque o falso é a falsificação de um verdadeiro, não é verdade? E a partir de então começa ele uma luta para comprovar aquela sua novidade, aquele seu material, aquilo que ele tem para dizer, isso é a verdade. E aquilo pelo qual, da onde ele copiou,
não é a verdade. Por isso começa essa perseguição, esse ataque da parte do falso sempre contra o verdadeiro. E o verdadeiro, sempre você vai encontrar ele posicionado. Ele não se agita. Eu gosto, irmãos, da parte quando Jesus pegou, tomou uma bacia, foi buscar água, não é como hoje que você liga a torneira, quem sabe teve que ir lá no poço, tirou água, despejou sobre a bacia, tirou sua capa, tomou uma toalha e cingiu-se, e se ajoelhou diante dos seus discípulos. Ele não ficou com medo, irmãos. Se eu fizer isso, minha autoridade vou perder minha autoridade. Eles vão dominar sobre mim, Irmãos, quem é, sabe o que é. Quem é, sabe que não há como mudar. Não é verdade? Jesus sabia, e a Bíblia diz que ele fez todas as coisas porque ele sabia quem ele era. Ele não precisava, irmãos, argumentar ou dizer, está vendo, Pedro, eu vou lavar teus pés, eu vou fazer isso, mas não esqueça que eu sou superior a vocês. Ele se prostrou, ele fez, e isso o engrandeceu mais ainda. Então o verdadeiro está tranquilo na sua chamada. Se há alguém entre nós que às vezes se agita, busque de Deus essa segurança de você ter essa experiência com o que é verdadeiro, com o Espírito de Deus, com a graça de Deus. Isso vai te fazer descansar. Pode rugir as tempestades ali fora, pode a coisa estar destelhando tudo lá fora, mas você sabe onde você está posicionado. O Brana foi fazer aquela campanha na Alemanha, né? E os feiticeiros se reuniram e juraram entre eles que iam acabar com a campanha do profeta. Fizeram todos aqueles tipos de encantamentos e abanaram penas e chamaram espíritos e moveram uma tempestade que parecia que ia arrancar a tenda. E os administradores do profeta correram, irmão Brana, vamos embora. Vamos desarmar a tenda. O profeta, calmamente, tranquilo, disse, não. Deus me mandou vir aqui. Pronto. Quer dizer, no que é verdadeiro eu estou. E como sempre ouvimos, o lugar mais seguro para uma pessoa estar é na vontade de Deus. Ah, mas lá é perigoso. Mas se Deus te chamou para estar lá é o lugar mais seguro para você. Porque Deus é responsável por você. Amém? Então, o falso sempre surge de uma coisa verdadeira. E a partir de então ele começa a lutar para comprovar a sua novidade e para desmerecer aquilo do qual ele copiou. Uma das estratégias do falso, como já falei, é atacar. Até porque o seu objetivo é ocupar a posição do verdadeiro. E para ocupar essa posição, ele tem que tentar deslocar o outro com ataques, mas não sabe que nunca o falso tomará o lugar do verdadeiro. Pode lutar, pode batalhar, a verdade sempre será a verdade. Não podemos com a verdade a não ser pela verdade, diz a Bíblia. A verdade sempre será a verdade, irmãos. Amém? Você vê ali Caim e Abel, né? Havia uma luta, uma disputa. Havia o verdadeiro, havia o falso. Havia um que sabia no que estava posicionado, um Abel. Mas havia um Caim que estava simplesmente voando. E logo começou a perseguição contra o seu irmão. Nós não vemos Abel perseguindo a Caim. Nós não vemos Abel preocupado em denegrir a Caim. Nós não vemos, irmãos, o verdadeiro tentando denegrir. O verdadeiro, ele tem esse sentimento de misericórdia. O verdadeiro, ele chora pelo outro. O verdadeiro, ele sofre pelos demais. Mas quando você vê aquela autoarrogância,
são tudo virgem-loucas, são tudo isso, aquilo, tal. E aquele sorriso, como diz, de descrédito para com os demais, irmãos, não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Por quê? A sabedoria que vem de Deus, a Bíblia diz que ela não causa facção. Ela não causa esse tipo de problema. Veja só, na mensagem a Era de Éfeso, página, melhor dizendo, 65, eu quero ler alguns parágrafos aqui do profeta, e vamos assim devagar, mas eu não vou me estender muito, eu quero simplesmente entregar aquilo que Deus colocou em meu coração, amém? E eu creio que isso será uma bênção para nós, amém? Antes eu quero ler aqui Tiago, capítulo 1, versículo 13. Melhor, Tiago, capítulo 3, versículo 13 a seguir. Olha o que diz. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Quem está com a verdade, quem é sábio, ele mostra as suas obras com mansidão de sabedoria. Cuida isso aqui, ó. Olha só. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso. O que é um sentimento faccioso? Dividir. Sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. É a Bíblia. Nós estamos falando como identificar o falso. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, espírito de divisão, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável. O que é tratável? Você tem como conversar, dialogar, conviver. Tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Amém? Na página 65 das Eras da Igreja, olha o que o profeta diz. Eu creio que devemos parar aqui e nos ocuparmos com a ideia de que o povo de Deus tem sido sempre e sempre será perseguido. Você sabe que Gênesis é o livro dos princípios. E o que você encontra iniciado ali prosseguirá bem até o Apocalipse e nunca mudará. Ali nós vemos que Caim perseguiu e matou Abel, porque Abel, agradara a Deus. Depois vemos um perfeito quadro no filho da carne de Abraão, Ismael, que implicava e lutava contra o filho da promessa. Como se identifica o falso? É essa implicância, é essa luta, é essa vontade de desmerecer. Por quê? Até porque ele copiou da verdade e ele quer usurpar o lugar da verdade agora. Veja, Ismael que implicava e lutava com o filho da promessa,
Isaque. E lá estava Esaú, que odiava Jacó, e o teria matado, caso Deus não intervisse. No Novo Testamento encontramos Judas traindo Jesus, ao passo que as ordens religiosas do primeiro século tentavam destruir os crentes primitivos. Os filhos deste mundo, controlados pelo diabo, odeiam os filhos de Deus, que são controlados pelo Espírito. Não importa quão justo e reto um cristão seja diante do público, e quão benigno seja para com seu companheiro, fazendo apenas o bem, deixe-o confessar a Cristo como seu Salvador e reconhecer a operação dos dons do Espírito Santo em línguas, profecias, curas e milagres, e ele será condenado. O espírito do mundo odeia o Espírito de Deus, e por não poder sobrepujar o Espírito do Senhor, tenta destruir o vaso no qual o Espírito da verdade habita. Essa é uma das características do falso. Por não poder tomar o lugar, tenta destruir o vaso até mesmo, denegrir ministério, frutíferos, que não sabem fazer outra coisa a não ser pela graça de Deus, semear, trabalhar. Mas uma identificação do falso é essa: acabar com o vaso. Como ouvimos sobre foi o leão, né, que queria comer o grilo, o melhor não, o vagalume. E o vagalume fugiu de todos os jeitos, e o leão sempre perseguindo para comê-lo. Até que o vagalume então cansou, não tinha mais como fugir. E aí ele parou e disse: olha, senhor leão, eu sei que o senhor vai me comer, mas antes eu quero lhe fazer uma pergunta. Quero que o senhor me responda. Aí o leão disse: olha, eu não costumo dar oportunidade para minhas vítimas a se expressar, mas dessa vez vou te dar a oportunidade. Fala o que você tem a dizer. Ele disse: tudo bem, então antes que você me mate, eu quero te perguntar: eu faço parte da sua cadeia alimentar? O leão disse: não. A cadeia alimentar deles são animais com bastante carne, né? Eu fiz alguma coisa que lhe magoou, que lhe causou dano? O leão disse: não. Então por que você quer me matar? Aí o leão disse: o teu brilho me incomoda. Então, muitas vezes, irmão, não é que há uma razão, mas o brilho, o sucesso daquele que Deus tem abençoado, incomoda o falso. Incomoda. Mas, se você tem convicção de estar no que é verdadeiro, não pode haver em você espírito faccioso, invejoso. Não pode haver em você se deleitar no sofrimento de quem quer que seja. Mas tem que haver as qualidades benignas de um Deus que é benigno, de um Deus que é de misericórdia. Porque alguém pode se ensoberbecer, dizendo: eu tenho a verdade, e querer usar aquilo como um cavalo de batalha. Está com a verdade, mas com o espírito errado. E aí, tanto quanto o errado, ele também está errado. O profeta disse: se você usa uma escritura errada com o espírito errado, ela deixa de ter validade por causa do espírito com o qual você está usando. Isso pega dos dois lados, irmãos. E eu creio que nós queremos ser aprovados. Nós não queremos identificar o falso para atacá-lo, mas para simplesmente nos proteger do veneno e para exercer misericórdia, que é próprio de um verdadeiro filho de Deus. Amém? Que isso fique bem claro em nossos corações, porque esse é o sentimento que nós devemos ter como filhos de Deus. Senão, estamos tão errados quanto o que tem um falso ensino. Vamos aqui. Aonde eu parei? Não importa. O espírito
Perseguições e provas são uma parte natural e normal da vida cristã. Há somente uma coisa que você pode fazer a respeito delas: confie todas elas a Deus. Não julgue e deixe para Ele o exclusivo final julgamento delas. Essa poderia nos falar sobre a característica do verdadeiro, né? E aí já estamos falando algumas coisas. Quando é atacado, não julga. Não deixa para Deus. Mas não aquele deixa para Deus no sentido que Deus pese a mão. Deixa para Deus, que é rico em misericórdia e sabe transformar o mal em uma vitória, né? Não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Estamos falando sobre como identificar o falso. Puseste prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Estes efésios criam que o povo de Deus tinha que ser santo. De acordo com este versículo, eles tomaram providências para manter o corpo livre do fermento do pecado. Mais do que evidentemente, a apostasia já começara. O pecado tinha entrado na igreja, mas eles foram obedientes às palavras de Paulo, quando disse para tirar os iníquos de entre eles. Eles eram um povo separado, eles tinham saído do mundo e agora não iam permitir que o mundo entrasse no meio deles. Eles não suportavam o pecado na igreja. A santidade para eles não era apenas uma frase ou uma figura de linguagem, era um modo de vida. Amém? Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Que coisa! Essa é uma declaração rude. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Não é isso presunçoso? Que direito tem um povo de pôr à prova aqueles que se dizem ser apóstolos? E como eles os põem à prova? Eu gosto muito disto. Aqui em Gálatas capítulo 1, verso 8. Como que eles põem em prova? Com arrogância? Com espírito faccioso? Com ataques? Não. Paulo diz, usando Gálatas capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Põe em prova para ver o que é o falso com a palavra. Se não bateu com a palavra, você não discute. Você não tem que discutir. Nós temos aqui o irmão Enio, né? Deus tem dado graça a ele a criar algumas máquinas. Se alguém tentar copiar uma máquina dele, quem é que vai ter que provar na justiça? É aquele que tentou. Porque o irmão vai ter ali o quê? Os registros. Foi patenteado, tranquilo, ele não tem que se preocupar. Agora, o falso vai ter que espernear. Vai ter que dar um jeito de dizer como, de onde surgiu. Se eu tenho aqui a prova da pessoa que criou isso, registrou em tal data e assim por diante. Então o problema está para o falso. Por isso que o falso entra em batalha. E o verdadeiro faz o quê? Simplesmente olha e diz, se não é como está escrito, continuo eu com minha fé e vamos adiante. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Foram os apóstolos que trouxeram a palavra original ao povo. Essa palavra original não podia mudar. Nem mesmo um ponto ou um traço dela. Guarda isso aqui, irmãos. Paulo sabia que era Deus que lhe falara. Por isso disse, se eu mesmo chegar e procurar dar uma segunda revelação, olha aqui, uma reabertura, a abertura da palavra, já foi aberta. Paulo disse, se eu
mesmo chegar e procurar dar uma segunda revelação, procurar fazer uma pequena mudança naquilo que dei originalmente, que eu seja anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado. Que eu seja anátema. Aonde eu parei aqui? Veja você. Paulo sabia que a primeira revelação era correta. Deus não pode dar uma primeira revelação e depois uma segunda revelação. Se o fizesse, ele estaria mudando sua mente. Ele pode dar uma revelação e depois acrescentar a ela, como fez no jardim do Éden, quando ele prometeu a semente à mulher, então mais tarde especificou que aquela semente teria que vir através de Abraão, e depois mais tarde diz que viria através da mesma linhagem de Davi. Mas era a mesma revelação. Aquilo somente dava mais informações às pessoas para ajudá-las a recebê-la e compreendê-la. Porém, a palavra de Deus não pode mudar. A semente veio exatamente como foi revelado. Aleluia. E vejam o que aqueles falsos profetas estavam fazendo. Eles vieram com sua própria palavra. Aqueles efésios conheciam aquela palavra como Paulo a tinha ensinado. Eles estavam cheios do Espírito Santo pela imposição das mãos de Paulo. Eles olharam aqueles falsos apóstolos nos olhos e disseram: vocês não estão dizendo o que o Paulo disse. Amém? Amém. Por isso o profeta disse: diga o que está nas fitas. Só isso. Portanto, vocês são falsos. Ó, isso incendeia meu coração. Volte à palavra. Não é você que realmente põe à prova o apóstolo. É o profeta e mestre. É a palavra que os põe à prova. Então, como identificar o falso? Pela palavra. Um desses dias haverá de vir um profeta para a era da igreja de Laodiceia, e você saberá se ele é ou não um verdadeiro profeta enviado de Deus. Sim, você saberá. Porque se ele for de Deus, ele estará nessa palavra, exatamente como Deus deu a Paulo. Ele não se desviará dessa palavra um momento sequer, nem por um jota. Nessa última era, quando haverá muitos falsos profetas surgindo, observe e veja como eles sempre dizem: se você não crê no que dizemos, você está perdido. Então aqui está uma outra identificação de um falso. É impor medo. Se não crê nessa abertura, você está perdido, você não faz parte da noiva, você é uma virginécia, e assim por diante. Nessa última era, quando haverá muitos falsos profetas surgindo, observe e veja como eles sempre dizem que, se você não crê neles e no que dizem, você está perdido. Mas quando esse profeta dos últimos dias entrar em cena, se ele for verdadeiramente um profeta, estará clamando: volte para a palavra, ou você estará perdido. Olha a diferença. O falso diz: se você não crê na minha interpretação, está perdido. O verdadeiro diz: volte para a palavra. Volte para a palavra, ou você estará perdido. Ele não edificará sobre uma revelação ou interpretação particular, mas sobre a palavra. Aí o profeta diz: amém e amém. Você pode dizer amém? Estes falsos apóstolos são os lobos cruéis de que Paulo falou. Ele disse: logo que eu partir,
eles procurarão vir e alegar igual revelação, mas o propósito deles não é ajudá-los, mas destruí-los. Atos capítulo 20, versos 27 e 32, porque nunca deixarei de vós anunciar todo o conselho de Deus, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, sua própria palavra e ideias, não a de Deus, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. João sabia deles, também porque disse em 1 João 4,1, já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esse espírito anticristo já estava se infiltrando na igreja, e o estava fazendo ao ir contra a palavra. Ora, aqui está onde tudo isto começou. Bem aqui na primeira era da igreja, eles já estavam negando a palavra e estabelecendo seus próprios credos e filosofias em lugar dela. Isso é o anticristo, pois Jesus é a palavra. Ser antipalavra é ser anti-Jesus. Ser antipalavra é ser anticristo, porque o Espírito e a palavra são um. Se você é antipalavra, você terá que ser anticristo. E se isto começou na primeira igreja, terá que crescer até o fim, quando assume o controle. Estão compreendendo, irmãos? O profeta disse, se esse espírito do falso combatendo o verdadeiro começou na primeira era, o profeta diz, terá que crescer até que na última era ele tente tomar o controle, tente se parecer muito com a verdade. E isso é exatamente o que você verá à medida que cobrimos todas as eras. Isso começa bem pequeno na era de Éfeso e cresce a cada era, até que o sistema antipalavra e anticristo assume totalmente o controle e a infabilidade da palavra é repudiada por falsos apóstolos da falsa igreja. E nós sabemos, irmãos, que isso não está se tratando de sistema denominacional, porque trindade e essas coisas todas não engana, nem chega próximo de perturbar um eleito. Mas são coisas realmente parecidas. Mas como identificar? Olha a identificação que o profeta diz. A facção, a amargura, o ataque. E como você identifica? Com a palavra. Se houver um outro ensinamento fora, anátema. Paulo disse, mesmo se eu, Paulo, vier, e o profeta, irmão Brana, poderia dizer, mesmo se eu, William Brana, vier, e para todo que é tipo de vento de doutrina, você vai buscar nas mensagens, vai encontrar o profeta em vida, respondendo, dizendo, não é isso. Mas não adianta. Porque tem as tal de entrelinhas, que não sei o quê, mas você sabe, irmãos, o eleito descansa. Descansa na palavra, na simplicidade do evangelho. Amém? Agora é fácil obter uma impressão errada acerca do que estamos falando, porque eu estou enfatizando tanto isto. Poderia soar a você como se esse espírito antipalavra e anticristo fosse um completo repúdio à palavra. O profeta diz, é fácil você confundir. Alguém pode pensar que anticristo é ser um repúdio abertamente à palavra. Não é isso. Isso não engana.
uma negação da Bíblia, culminando com uma sua rejeição. Não, Senhor, não é assim. O que é está em Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, não é repudiar toda, mas acrescentar uma pequena coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. E é a mudança de até uma única palavra, tirando ou acrescentando a ela, é a artimanha original de Satanás no jardim do Éden. Ele apenas acrescentou uma palavra, uma pequena palavra ao que Deus dissera. Foi o suficiente. Trouxe morte, destruição. E em Éfeso foi exatamente o mesmo. Apenas uma palavra acrescentada, apenas uma palavra retirada, e o espírito antipalavra e anticristo começa a florescer. Você entendeu agora? O profeta diz, amém? Aí estão aqueles gêmeos novamente. Aí estão aquelas duas árvores novamente, crescendo lado a lado na mesma terra, compartilhando da mesma alimentação, bebendo da mesma chuva, o mesmo profeta, as mesmas citações, beneficiando-se do mesmo sol, mas eles vêm de sementes diferentes. Uma árvore é pela palavra de Deus, exatamente como Deus a deu, e a ama e a obedece. A outra árvore é da semente que é contra a palavra de Deus e a muda onde quer. Estabelece seus próprios credos, dogmas, em lugar da verdadeira palavra viva, exatamente como fez Caim, que acabou matando seu irmão. Mas não temas, pequeno rebanho. Permaneça com a palavra. Mantém esta palavra entre ti e o diabo. Eva não fez isso e falhou. E quando a igreja afrouxa na palavra, ela entra nas profundezas das trevas de Satanás. Então aqui está, irmãos, a advertência do profeta de Deus sobre o que culminaria nos últimos dias. E como eu disse, Deus não escondeu de nós nada disso. Por isso temos que estar apercebidos. E o que nos faz, irmão, descansar, é que o verdadeiro não tem que provar ser verdadeiro. Ele vem de uma origem verdadeira. Ele vem daquela fé primitiva, daquela revelação pela qual Deus começou, ou então Deus começou tudo errado. Não, Deus, aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará. E você foi chamado para essa mensagem por uma revelação divina, de Deus, correta. Amém? E é nisso que descansamos. Então, nós vemos aqui, e já estou indo para a conclusão, um tipo aqui que eu quero mostrar, Moisés. Moisés, houve o falso, que tentou usurpar o lugar dele, denegrir, tirar a autoridade da palavra que estava sobre ele. Qual foi a atitude de Moisés? Quando Deus deu a eles 2 sinais, para ele operar diante do seu povo. E ele chega, opera o primeiro sinal, opera o segundo sinal, e o capeta lá diz assim, através do rei, né? Chama Janes e Jambres. Vamos personificar isso, vamos fazer bem parecido. E eles jogam suas varinhas e elas também transformam em cobra. Pare um pouquinho e veja a atitude de Moisés. Moisés começou a gaguejar e argumentar e calma, eu vou explicar. Irmãos, o verdadeiro, ele não tem que dar explicação. Ele está sobre uma direção de Deus. Ele está sobre uma comissão de Deus. Deus é responsável. Por certo, o faraó olhou e disse, agora, o que você vai fazer?
Janes e Jambres olharam, e agora? Nossa varinha virou cobra também. A Bíblia diz que Moisés ficou quieto. E de repente a cobra de Moisés foi se movendo, engoliu a de Janes e de Jambres. E ali foi comprovado realmente quem estava com a verdade. Deus é responsável, irmãos, pela verdade. Por isso, irmãos, eu disse no início que a Bíblia diz que Deus guia o seu rebanho a águas tranquilas. É característica do falso agitar o povo. Deus chama-nos para tranquilizar, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Então Moisés provou que estava com a verdade, não pela eloquência em explicar, mas pela segurança em manter-se no que Deus lhe disse. Você, irmãos, prova que você está com a verdade por essa tranquilidade. Que alguém pode chegar e dizer para você que você não é filho, você não é revelado, você não é predestinado, e você, irmão, continua assoviando do mesmo jeito. Porque o Espírito de Deus testifica junto ao teu espírito que você é filho. Você descansa. Amém? O falso terá sempre a preocupação. Estamos falando de características para identificar ele. O falso terá sempre a preocupação em impactar. Trazer algo impactante para mudar as convicções. E nesse afã de trazer essas coisas impactantes, usa todos os meios e artifícios. E sempre termina com ameaças. Agora, a verdadeira experiência com a verdade te faz descansar. A tranquilidade de quem está com a verdade irrita o falso. Irrita. Mas não tem problema. Você não se irrita. Você tem misericórdia. Você tem o Espírito de Cristo em você. Amém? A Bíblia diz que havia muito barulho, irmãos, irmão Rivailton. Eu gosto dessa passagem. Quando Moisés, pensa vocês, 2 milhões de pessoas, vivendo junto, comendo junto, andando junto. Havia muito barulho, havia muito zum, zum, zum. Você acha que Moisés vivia, irmão, tentando provar que ele era o homem chamado por Deus e que ele tinha verdade? Quem está do meu lado, passe para cá. Pronto. Ele sabia, irmãos, o que ele estava pregando. Ele sabia do seu chamado. Você não vê Moisés perdendo tempo, gastando saliva, correndo aqui, tentando comprar esse, comprar aquele, comprar a amizade desse para que você me defenda. Irmãos, o verdadeiro, a verdade o defende. A verdade o defende. A Bíblia diz que havia muito barulho no arraial. Sabe o que Moisés fazia? Ele armava a sua tenda longe do barulho e perto da arca. Perto de Deus. É isso que Deus quer, irmão. Nesses últimos dias, li aqui, o profeta diz, a falsa vinha, o falso ensino vai culminar realmente. O que começou lá na primeira era vai florescer nesses últimos dias. Mas o que eu e você devemos fazer? Nos agitar? Quanto mais se agita, mais propaga o inimigo. Mais propaganda, ele não precisa nem fazer propaganda de si. As pessoas que não têm convicção fazem propaganda deles. E aquilo vai dando mais vida àquelas falsas coisas. Agora o silêncio, a tranquilidade de quem sabe onde está posicionado irrita. Porque isso tira o oxigênio do falso. Mas Moisés armava sua tenda, longe do barulho.
e perto de Deus. O nível mais alto de uma vida cristã, irmãos, é comunhão com Deus. É ali que Deus quer. O profeta fala sobre João no Espírito, no dia do Senhor. O profeta diz isso que eu chamo a totalidade da vida cristã. Viver em Espírito. Viver em paz contigo. Paulo disse, no que depender de vós, tenhas paz com todos. Se alguém não quer ter paz comigo, mas da minha parte eu quero ter paz com todos. Você tem que ter paz com todos. Não há lugar no teu coração para outra coisa a não ser o amor. Então, irmãos, veja aqui, concluindo, estou batendo na mesma tecla. Como se identifica o falso? Tem uma das coisas é olhando para as características dele, que citamos aqui. Entre elas está aquele afã de empolgar, de fazer brilhar e de denegrir, de atacar. Mas o ponto-chave aqui, o profeta diz, é Gálatas 1:8. Se houver outro evangelho, seja anátema. É você comparar com a verdade. Não é você tornar-se um expert em todo tipo de falsa doutrina. Falsa coisa. Eu vou estudar isso aqui porque eu tenho que estudar. Irmãos, o pastor Febroni falou aqui, vocês lembram? Daquele homem que era especialista. Trabalhava em identificar cédulas falsas de dólar. Foi perguntado àquele homem: você estudou todas as cédulas falsas? Porque existem vários tipos de falsificadores. Você estudou todas elas para saber em qual ponto dela está o erro? Sabe qual foi a resposta daquele homem? Vocês lembram? Ele disse, não. Eu estudei só a verdadeira. É isso, irmãos. Você não se preocupa com os detalhes do falso. Porque se você tem a verdade, tudo que não bater com a verdade é falso. Ele teve um tempo estudando, peritamente estudando a verdade, o dólar verdadeiro. Aí então ele tocava no dólar, não batia. Não era igual o que ele estudou, é falso. Não se preocupe, irmãos, em estudar o que está rugindo lá fora, problemas e coisas. Toma cuidado, irmãos, porque vai mexer com coisas contaminadas, se contamina. Fique com a verdade, descanse na verdade, ame uns aos outros, ame a Deus acima de tudo e a nossos irmãos. E vamos buscar essa intimidade com Deus. Haverá, igreja, haverá um povo que vai subir, haverá um povo que vai estar ali. Uma vez eu estava visitando algumas pessoas numa certa cidade, onde havia muitos problemas de doutrina. Havia, vamos dizer assim, um coquetel. Todo que é tipo de doutrina havia grupos representando. E aí fui visitar uma pessoa que estava afastada da igreja. E o argumento dele para justificar seu afastamento foi o seguinte: fizeram da mensagem uma colcha de retalho. Quer dizer, um de um jeito, outro crê do outro, eu prefiro então ficar em casa. Eu me lembro, faz muito tempo isso, a minha resposta para ele foi o seguinte: irmão, da Bíblia, que é a palavra de Deus, vamos dizer, a essência, a palavra escrita pelo próprio Deus, fizeram milhares e milhares de denominações. Mas a palavra nunca deixou de ser a verdade. Eu disse, se homens tomaram da mensagem e fizeram um monte de sistemas, isso nunca fez da mensagem deixar de tornar-se a verdade. A mensagem continua sendo a essência da palavra de Deus para nós nesses últimos dias. E tudo o que Deus espera de nós, irmãos, é isso: descanse. Ame, viva, tenha o Espírito de Deus e descanse. Eu vou ler de novo aqui, vamos encerrar Tiago capítulo 3, né?
Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato. Característica de um verdadeiro é o bom trato, é a maneira passiva, amorosa. Mostre pelo seu bom trato as suas obras de mansidão e sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja, olha a característica do falso. Se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Vamos nos colocar de pé. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude, pela sua graça, irmãos, estarmos descansados. No que é verdadeiro estamos. Como é que diz a Bíblia? E sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conhecemos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Descanse. Amém? E que Deus nos ajude a ter também as qualidades do verdadeiro, que é mansidão, passivo, bom trato, porque senão, como eu disse, está tão igual, errado, quanto ao falso. Porque pode estar com a coisa certa e o espírito errado, e Deus não habita nisso. Deus, a pomba, habita, irmãos, em naturezas compatíveis. Você vê a natureza de Cristo, sendo o próprio Deus, humilde. Você vê o profeta de Deus, que foi, vamos dizer, o mais recente exemplo de um cristão que viveu a palavra para nós olhar. Paulo, nos seus dias, ele disse que ele era um exemplo e que eles podiam copiar ele, assim como ele copiava Cristo. E o nosso exemplo mais recente, o nosso profeta, você nunca vê ele usando de arrogância, de ataques, mas sempre falando passivamente, dizendo, olha, vocês têm liberdade de discordar de mim, mas isso é o que eu tenho de melhor do meu conhecimento. E assim, irmãos, poderíamos continuar nisso, mas deixa Deus ampliar isso em nossos corações. Vamos fechar nossos olhos. Precioso Deus e eterno Pai, sabemos que estamos nos aproximando para o fim. E a semente que foi plantada no início, ela vai trazer os frutos. Tanto a boa semente como a má semente, Pai. E o profeta diz aquilo que começou na primeira era, aquele falso ensino, perseguindo o verdadeiro, ele vai se aperfeiçoar mais ainda no final, a tal ponto que ficará tão parecido com a verdade, mas existem características, Deus, muito visíveis, que não deixará o eleito ser enganado, Pai. E aqui lemos do teu profeta o conselho para como identificar, Pai. Lemos da tua Bíblia, a tua palavra, Pai. E nisso queremos descansar. E que o Senhor nos dê, Pai, a característica sempre daqueles que estão na verdade, que é a passividade, a tranquilidade, a humildade, o amor. Ó Deus, não venhamos a viver agitados, nem procurando nos defender,
porque a verdade não precisa de ninguém que a defenda, ela por si mesma se comprova, Pai. Dá-nos esta graça, Senhor. Oh, como eu quero que o Senhor amplie isso em nossos corações. Eu sei que essa inspiração veio de Ti, então, ó Deus, toma isso e amplia e abençoe as vidas que aqui ouviram, que estão ouvindo e que vão ainda ouvir. Que seja, Pai, de ajuda, de apoio, de ânimo, de graça e vitória para o Teu povo, pois Te pedimos, ó Deus, pela Tua noiva em toda a face da terra, que o Senhor nos guarde nesta era final, que o Senhor nos proteja nesse tempo final. Em nome do Senhor Jesus, Te agradecemos por saber que o eleito não será enganado e pelo Senhor ter nos chamado para viver esse espírito manso e humilde da Tua verdade e da Tua palavra. Conceda isso, Pai, e amplia isso em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se há alguém que nos ouve, Pai, que está sendo assediado por falsos ensinos e até ali preocupado, agitado, Pai, que ele veja que isso não é característica de estar na verdade, porque a verdade faz descansar, a verdade não deixa agitado. Pai, dê tranquilidade ao Teu povo, para que descansem, Pai, que na verdade estamos e na verdade permanecemos, Pai. Ó Senhor, como vimos que a característica do falso é tentar provar, é tentar argumentar, porque ele saiu de uma verdade e ele precisa justificar aquilo, mas a verdade não tem do que justificar, ela é a verdade e sempre será. Nós cremos nisso e descansamos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças ao nosso Deus. Amém? Só um momentinho ainda, irmãos. Temos aqui uns pedidos de oração. Que Deus abençoe. Eu fico aliviado de poder transmitir aquilo que Deus colocou em meu coração. Amém? Deus conhece meu espírito. Ontem, quando isso veio, eu estava conversando com os irmãos e me retirei, porque eu peguei a caneta, anotei. E eu estava preocupado, como transmitir. Mas Deus, Ele é maravilhoso, né? E Ele tem cuidado. Que Deus nos ajude e que Deus amplie isso em nossos corações. Maria Aparecida pede oração por favor de Jefferson, seu filho, Elias, e sua nora Arielle, e esposo Lázaro. Lucicleide Alves, de Vila Velha, Espírito Santo, pede oração por sua prima Débora, que está com depressão. Maria Rodrigues pede oração por si, pois está enfrentando lutas. Williams Lima pede oração por uma seleção de emprego amanhã. Maria Aparecida pede oração por sua filha que saiu da presença do Senhor e saiu de casa. Vamos orar. Se há mais alguém que tem um pedido, levante suas mãos a Deus. Precioso Deus e eterno Pai, são pedidos diversos, situações realmente que necessitam da Tua intervenção. Nós apresentamos eles a Ti. Que o Senhor traga essa jovem de volta à sua presença, traga ela de volta à sua casa como pródigo foi trazido, e que o Senhor abençoe, Pai, o emprego, abençoe a vida espiritual, todos esses pedidos aqui representados, ó Pai. Cura, liberta da depressão, Pai, e assim cada mão que levanta a Ti, apresentando suas necessidades, que o Senhor possa os abençoar grandemente. Para a glória do Senhor nós lhe pedimos, Pai. Agora nos despede na Tua paz e nos traga à tarde para o maravilhoso culto em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, irmãos. Saúde cada um seu irmão. Assim estamos despedidos no nome de Jesus. Traga convidados para a noite e cremos que teremos um bom culto às 18 horas. Deus abençoe a todos que pela internet nos acompanham.